Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho do Reino. Entendes tu o que lês? Eu me chamo Paulo Davi e hoje vamos terminar os comentários da carta de Paulo aos Gálatas, onde Paulo faz suas considerações finais nessa carta e tem muita coisa interessante. Vamos ler. Gálatas capítulo 6. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. É muito interessante isso que Paulo fala, porque quando a gente fala da graça de Deus, que somos perdoados, somos justificados, somos aceitos por Deus em Cristo Jesus, tão somente pela graça dele, tão somente pelos méritos de Cristo e não os nossos. A primeira coisa que os religiosos falam, os fariseus, os da sinagoga, é que, então pode sair pecando, então pode pecar que não tem, que você vai ser salvo de qualquer jeito. Essa própria colocação mostra uma atitude que a religião tem, que aparece desde quando a gente diz que Deus é amor, eles dizem Deus é amor, mas... Então ele sempre tem um mais. A salvação é pela graça, mas... E talvez por isso, né, Paulo enfrentou muito isso, né, com os judaizantes daquele tempo, com os religiosos daquele tempo, ele tenha feito essas considerações finais. E olha o que ele fala aqui, que coisa interessante, né? Ele diz que se algum homem for surpreendido em alguma ofensa, e eu acho muito interessante ele usar essa expressão ofensa, que traduzido é essa palavra ofensa, porque não é isso o pecado. O pecado não é o orgulho humano, o egoísmo humano. Claro que o orgulho está ligado ao egoísmo. Mas o pecado, ele se manifesta, o fruto do pecado é sempre ofensa, é sempre algo que nós fazemos contra o nosso próximo. Inclusive, isso é um princípio para a gente compreender o que é ou não é pecado. Se alguma coisa gera sofrimento, gera tropeço, gera ofensa, gera prejuízo contra o nosso próximo, isso é pecado. E esse é o peso, a referência que Jesus dá no Novo Testamento com respeito ao pecado. Enquanto que para os fariseus, doutores da lei, o pecado era a transgressão da lei de Moisés, o ensino do Novo Testamento é muito mais profundo. O pecado é tudo aquilo que ofende seu irmão, é tudo aquilo que prejudica seu irmão, é tudo aquilo que lesa seu irmão. E por isso ele diz que se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai tal homem com espírito de mansidão. Porque é isso que existe no coração de quem realmente conhece Jesus. Mansidão. Lembra? O fruto do Espírito é amor, mansidão. A mansidão é um atributo do amor. E isso joga por terra aquela ideia de que as pessoas que as pessoas podem, né, como dizem os religiosos, pecar à vontade. A coisa não funciona dessa forma. Não que a nossa justiça acrescente algo à salvação, porque a salvação é algo que Deus nos deu. Mas se realmente nós fomos salvos, existe em nós o amor de Deus. E se existe em nós o amor de Deus, longe de nós causar ofensas, longe de nós prejudicar o nosso próximo, longe de nós
nos omitirmos em relação às dores e lutas do nosso próximo. Mas pode acontecer. Às vezes nós damos lugar ao egoísmo. E acabamos falando ou fazendo algo que prejudica o nosso próximo, que magoa, que ofende. E aí? Tudo bem? Claro que não. É aí que entra a igreja de Jesus Cristo, né? É aí que entra o lavar os pés uns dos outros. É aí que entra a ajuda que uns dão aos outros para andar no caminho do Senhor. Então, eu acho interessante isso, principalmente porque ele fala que se alguém for pego, né? Um homem for pego em alguma ofensa, pessoas que são espirituais, com espírito de mansidão, como Paulo fala, o espírito de mansidão é uma manifestação da espiritualidade, né? Deve encaminhar tal homem, orientá-lo, aconselhá-lo a se reconciliar com o seu próximo, a pedir perdão. Isso é um ponto importante. Mas ele diz aqui que a gente deve, olhando por nós mesmos, para não sermos tentados. E isso aqui é o cuidado que nós temos que ter ao tratar com alguém que de alguma forma gerou ofensa, que de alguma forma pecou contra alguém. Esse espírito de mansidão e amor guarda o nosso coração para que nós não julguemos aquela pessoa e mais, nós não condenemos aquela pessoa. É isso que Paulo quer dizer aqui, que nós devemos olhar para nós mesmos para nós não sermos tentados a ofender quem ofendeu, a magoar quem magoou, a ferir quem feriu. E essa é a grande questão, porque a religião não consegue fazer isso. A religião sempre trata com dureza, sempre trata com punição, né? Sempre expõe as pessoas, sempre cria situações de humilhação, situações de ofensa. Sendo que todos nós somos passíveis de magoar e ofender uns aos outros. Então, nós precisamos saber lidar com isso. Precisamos olhar o pecado do nosso irmão, lembrando que nós também podemos cometer a mesma coisa e eventualmente vamos fazer isso. Nós estamos sempre nas nossas relações com as pessoas, com o nosso próximo. Às vezes magoamos, às vezes falamos palavras duras, às vezes fazemos coisa que machuca e precisamos estar atentos. E às vezes nós nem percebemos isso, um irmão percebe, e esse irmão que percebe, ou se for você que percebeu isso na vida de um irmão, você deve olhar por você. Lembrar que você também comete esse tipo de coisa. Todos nós estamos passivos de cometer isso. Foi por isso que Deus perdoou a humanidade incondicionalmente, porque Ele sabe que nós, na condição que nós estamos, contaminados que nós somos pelo mundo e do pecado, nós eventualmente, se precisássemos não ter pecado para poder entrar no céu, nós seríamos todos perdidos, para podermos sermos salvos, né? Eu digo entrar no céu, não naquela ideia de que a gente vai morrer e vai para o céu, mas que a gente pode entrar no céu aqui e agora, né? Quando nós temos aquele encontro verdadeiro com Cristo. Então vamos lá, precisamos olhar sobre isso. E aí ele diz, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, que é a lei do amor. Levai as cargas uns dos outros. Essa é a responsabilidade que nós temos. Isso é a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo é uma comunidade de cristãos que lava os pés uns dos outros, que está disposto a lavar o pé do seu irmão, que está disposto a deixar seu irmão lavar os seus pés, que está disposto a chamar a atenção do seu irmão com amor, para que quando se percebe que há uma situação de ofensa. Foi assim que Jesus mandou tratar essas questões. Isso é o quê? É levar as cargas uns dos outros, é ajudar uns aos outros a carregar o fardo da vida.
Porque é um fardo isso. Sem sombra de dúvida, o fato de que nós, enquanto estivermos nesse corpo, enquanto estivermos nessa carne, estaremos sempre expostos a nos ofender uns aos outros, quanto mais nós precisamos, então, ajudar cada um a levar a sua carga. Verso 3, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. E ele está dizendo glória no outro, porque muitas vezes essa é a grande tentação. Quando a gente vê um irmão pecar, a gente se exalta, né? A gente julga, a gente se sente melhor e vai lá com aquela atitude, né, de mestre, aquela atitude de superior, você não devia ter feito isso, você errou. E esse tipo de coisa é que Paulo está tratando aqui. Porque não é assim que acontece. Sabe o que deveria acontecer no nosso coração quando nós vemos um irmão numa situação de ofensa? É olhar para nós mesmos. Porque nós também fazemos isso. É ajudar aquele irmão com mansidão, esperando também que quando for a nossa vez, nós recebamos essa ajuda. Então nós temos que ter um coração amoroso a ponto de encaminhar quem está pegando atalho, pegando desvio, e também ser encaminhado. Isso é a igreja de Jesus Cristo, isso é o povo que leva os fardos uns dos outros. Verso 5, porque cada qual levará a sua própria carga. Esse é um ponto interessante. E o que Paulo está querendo dizer aqui? Que nós precisamos ajudar e carregar a carga uns dos outros, ajudar uns aos outros, aliviando as cargas e ajudando a carregar as cargas, porque essa carga nós vamos ter que levar. Por isso que ele diz aqui, porque cada um levará a sua própria carga. E esse é um ponto importante. Ou seja, existe uma carga aqui que Paulo está mencionando, que não é a carga da acusação, que não é a carga da condenação de Deus. Isso Deus já nos aliviou, Deus nos ama, Deus nos perdoa, Deus nos acolhe. Mas existe uma carga da existência, que nós sabemos das nossas imperfeições. Estamos sempre, infelizmente, nos ofendendo uns aos outros, magoando uns aos outros. Quando nós percebemos isso e podemos corrigir, é muito bom. Mas e quando nós não percebemos? E quando nós não estamos agindo da maneira correta, achando que estamos agindo da maneira correta, aí sim nós precisamos ajuda para nós levarmos a nossa carga. Compreende? Uma ajuda para nós levarmos a nossa carga. Ou seja, para nós olharmos para nós mesmos, para nós reconhecer as nossas próprias culpas, para nós pedirmos perdão e reconciliarmos. Verso 6, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Isso aí também está ligado ao fardo, né? Quando eu leio isso, eu lembro das palavras de Jean Paul Sartre, né? Que a vida é um equilíbrio entre escolhas e consequências. Muitas vezes fazemos escolhas, às vezes escolhas erradas, e vai haver consequência. E isso é o fardo da existência, né? Porque mesmo querendo acertar, às vezes nós erramos. E às vezes, quando erramos, criamos ofensas. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Vamos sempre fazer o bem. E Paulo está falando sobre isso, porque às vezes, quando nós queremos atender o nosso interesse, ou seja, agimos na carne, porque é isso que é agir na carne. Agir na carne é deixar o ego tomar conta. Às vezes uma situação onde temos interesse, às vezes uma situação onde nós queremos algo,
às vezes, a situação onde nós queremos exaltar a nós mesmos, isso é carne. E quem semeia na carne vai colher corrupção, vai ter problemas. Agora, quem semeia no espírito, quem coloca o outro em primeiro lugar, quem vigia, né? Aquilo que Jesus ensinou, vigiar e orar, quem vigia a si mesmo, quem busca olhar para si mesmo, busca a luz de Deus para si mesmo, para perceber onde o ego está e mantê-lo ali debaixo da autoridade de Cristo e fazer o bem, sempre fazer o bem para as pessoas, sempre ser gentil, sempre ser cordial, sempre procurar o bem das pessoas. Isso traz consequência de vida. Isso que Paulo fala aqui, né? E não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Principalmente aqueles que estão mais próximos de nós, nossos irmãos, aqueles que creem como nós. Lembra que Paulo começou a falar isso sobre ajudar a carregar o fardo uns dos outros. Vede com que grandes letras escrevi por minha mão. Que Paulo está se referindo ao problema que ele tinha de saúde física, né? E pouca visão. Paulo estava perdendo a visão aqui quando ele escreveu essa carta. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses os obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncidais para que se gloriem na vossa carne. Aqui Paulo está mostrando o que está por trás dessas pessoas que querem impor sobre os outros um padrão, normas. Eles querem ter controle sobre as pessoas. Eles querem se gloriar na carne. E isso é uma coisa que todos nós temos que cuidar. Por isso que Paulo fala, olha, corrija o seu irmão com mansidão, olha para que você não seja tentado. Tentado aqui, a se sentir superior àquele seu irmão, a se colocar numa posição de mestre, de quem você inferioriza seu irmão e se exalta no pecado dele. É isso que esses caras... Paulo aqui está mostrando que o que está por trás daquilo que estava acontecendo, daqueles pessoas que estavam no meio do povo de Deus, tentando colocar fardos sobre os irmãos. O que eles queriam? Controle sobre seus irmãos. Gloriar-se na carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Essa declaração de Paulo é uma bênção. O mundo está crucificado para mim. O que é o mundo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. É isso que o mundo estimula. O mundo estimula o nosso ego. Quando Paulo fala que o mundo está crucificado, ele está novamente reiterando que quando Jesus morreu na cruz, o ego, que é o que nos liga ao mundo, também morreu. Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser nova criatura. E a todos quanto andarem conforme essa regra, Paulo fala, né, essa regra, se você quer ter uma regra, está aí a regra. Está aí uma regra. Obedecer à lei do amor. Essa é a nossa regra. Essa é a nossa regra. Essa é a regra do cristão. Paz e misericórdia sobre ele, sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos,
com o vosso espírito. Amém. Paulo termina saudando o verdadeiro Israel de Deus, que é a Igreja de Jesus Cristo, composta tanto por judeus que se converteram, como gentios que também, da mesma forma, se converteram e foram salvos por Cristo. Que Deus nos abençoe.